vamos hoje ter uma aula sobre aula, e que acho que é a melhor coisa para se falar. Este não é um curso preparatório para o concurso. Não serão dadas apostilas sintetizando Kant em 2 parágrafos para que vocês possam substituir a leitura. Nós não temos condições, nem é o objetivo, um curso preparatório para o concurso. Para isso, como vocês sabem, surgirão apostilas, cursos especialistas ligados ao mercado, que venderão nos postos de inscrição do concurso as apostilas e as pessoas comprarão ou não. Este não é. Também não pode ser, como nós temos enfatizado, porque é impossível, um curso que dê a vocês, professores, uma fórmula pronta para dar uma aula, porque ela não existe, só por isso. Ela não existe. Se existisse, eu seria o primeiro feliz a revelar o segredo da pedra filosofal a todo mundo. Por que isso? Porque eu, depois de várias semanas que eu tenho de experiência em sala de aula, eu ainda não sei qual é a fórmula para dar aula. O que dá certo num grupo não dá certo no outro. Coisas que o grupo de professores adorou semana passada, este gostou menos nessa semana. Coisas que vocês adoraram, eles detestaram. Não funciona nem no mesmo recorte profissional, pessoal, que somos nós. Muito importante que hoje à tarde vocês não se esqueçam de assinar a lista nas salas, para não deixar para assinar depois, e levem os livros das Marias e da Marilena para a aula hoje à tarde. Levar livros, levar. Alguém tem alguma dúvida? Levar os livros então. Não se esqueçam, show Alzheimer, levar nosso último contato com o grande grupo aqui, logo em seguida o professor Roberto Goto. Nós vamos falar exclusivamente da prática da sala de aula. 2 professores, eu e o Roberto, que somos professores que deram aula em colégios da rede pública, eu no Rio Grande do Sul, professor Roberto em São Paulo até há pouco tempo, e vamos refletir com 2 estilos e 2 argumentações diferentes da nossa prática. E a minha apresentação incide sobre um grande teórico pouco conhecido, que nós vamos ver, que se chama Comênios e a Didática Magna. Por favor. Primeiro, nós vamos então estabelecer. Nosso objetivo hoje é analisar estratégias concretas, práticas, para a aula de filosofia no ensino médio, a partir da proposta da obra de um humanista e filósofo do século XVIII chamado Comênios. Esse é o nosso objetivo. Mais uma vez, em breve, todas as apresentações estarão disponíveis no Teleduc para vocês. Adiante, por favor. Quem é Comênios, que é pouco conhecido de nós? Um homem que viveu praticamente toda a vida no século XVII, filósofo e humanista. Humanista no século XVII significa alguém que fala grego, latim e hebraico, ou seja, um especialista em culturas clássicas antigas, um especialista em textos filosóficos e bíblicos, que escreveu muitos livros, em particular um muito bom, que vocês encontram em excelentes traduções no Brasil. Particularmente eu recomendo a última, que é da Martins Fontes, a melhor das 3 traduções que existem em português, 2 em Portugal, 1 em português do Brasil. Da Martins Fontes vocês encontram um livro grosso de capa preta, Didática Magna. Historicidade, já que não se usa mais a expressão conjuntura, ela ficou ultrapassada. Comênios trabalha e existe no meio dos momentos mais violentos da história da Europa Central, que são as guerras de religião. Momentos em que, por exemplo, 30% da população alemã foi eliminada. Momento em que a escola dele é incendiada por alunos católicos contrários ao princípio protestante que ele professava. Momento de violência extrema. Logo, não é um pedagogo teórico falando para a minha escola coisas adocicadas. Ele é um homem que teve escola incendiada, a família assassinada e trocou de país 3 vezes por causa da violência política. Ou seja, é um homem que estaria apto a trabalhar em várias das nossas escolas da rede pública, né? Várias escolas. Eu aprendi o ano passado na Unicamp, uma professora me dizendo que não podia tirar a prova de uma menina porque ela era namorada do traficante do bairro. Então, se ela tirasse a prova, salvava-se a ética e perdia-se a mestra. Então, ela não podia mais tirar. Isso eu não sabia que era possível. Para tirar a cola tem que perguntar: minha filha, quem é o seu namorado? Com quem você fala? Comênios viveu tudo isso, uma violência extrema muito maior do que a que nós enfrentamos, já que aqui só de vez em quando destroem a escola, e lá sistematicamente destruíam. Bem,
por favor. Essa é a imagem do Comênios. Vocês podem ver que é um senhor simpático, cara de tio, é um senhor absolutamente confiável. Olhando para a cara, você sente confiança no sujeito. E esse é Comênios. Comênios é a forma latinizada do nome dele, porque a forma boêmia do nome dele é impronunciável para quem não tem sistema fonador da região, né? Ele nasceu em Nizhny, que hoje é a República Tcheca, ou seja, a antiga Tchecoslováquia. Nasceu numa região, a Boêmia, que é uma das mais cultas e humanistas regiões da Europa Central, onde nós tivemos grandes pensadores religiosos e filósofos, grandes escritores, desde o século XV, como, por exemplo, os hussitas, John Hus, e até o século XIX e XX, por exemplo, Kafka, todos eles dessa mesma região central, falando ora línguas derivadas do alemão, ora outras línguas. E primeira proposta, texto agora do Comênios, alguns textos dele para suscitar em vocês o aquecimento. Que a proa e a polpa da nossa didática sejam, ou seja, o princípio e o fim. Buscar encontrar um método para que os docentes ensinem menos, ou seja, não tenham tanto esforço para ensinar. E os discentes aprendam mais. Que nas escolas haja menos conversa. O grande problema deles, os alunos conversam demais nas aulas. 1657 era um terror esse ambiente na aula. Menos enfado e trabalhos inúteis, mais tempo livre, mais alegria e mais proveito. Que na República Cristã haja menos trevas, menos confusão, menos dissensões, mais luz, mais ordem, mais paz e tranquilidade. Dúvida dele no início do livro: por que eu tenho escola? Voltado ao conhecimento, à promoção do ser humano, ao crescimento pessoal. E os alunos odeiam, os professores ficam completamente perdidos e todo mundo se sente tenso num ambiente de conhecimento e crescimento. Por que eu tenho isso? Por que a escola não atinge seus objetivos? Essa é a dúvida do Comênios, essa é a dúvida de todos nós. Se fosse um spa para perder peso, a pessoa entra e sairia gorda e pensaria, mas por que o spa não está funcionando? Ele pergunta, por que a escola não funciona? Se ela deveria funcionar, se ela deveria ser um lugar assim. Bem, problemas que ele enfrenta, ele enumera logo no primeiro livro. Os alunos estão entediados, cara de tédio dos alunos, enfado. Ele usa a expressão também melancolia didática, ou seja, os alunos olham para ele e dormem, eles têm enfado. Indisciplina, os alunos são violentos. Problemas políticos, ele reclama, o Estado não apoia a educação na região. O Estado não parece interessar em educar seus súditos, com medo que os súditos derrubem o Estado. Então é a reclamação dele naqueles tempos terríveis. E finalmente, cansaço dos professores. Ele reclama do absenteísmo, os professores faltam demais à escola. Vivem doentes porque se sentem tensos na situação. É muito bom ver um texto histórico, para a gente sentir que algumas questões são um pouquinho mais antigas e a gente também não se achar tão mal, né? Tão difícil. Bem, questionamento básico do grande Comênios. Faltam escolas que correspondam a seus fins. Resultado: a maioria das escolas adota ainda um método tão duro que as escolas são consideradas espantalhos para crianças e tortura para a mente. A maior parte dos alunos, enojada da cultura e dos livros, precipita-se para outra ocupação. Preocupação de todos nós, preocupação de Comênios. Eu começo a dar aula de filosofia, o aluno abre o livro de química para fazer a próxima. Aula de química, o professor reclama que estão fazendo a redação de português. Os alunos, na aula de artes, ficam riscando a carteira ao invés da aula de artes. E finalmente, na aula de educação física, ficam parados. Quando o professor manda que se agitem, eles estão sempre, tem uma defasagem entre o que se quer e o que eles fazem. Eles estão sempre fazendo a tarefa seguinte e não a atual. Eu já propus mudança de horário para ver se já te alcança na escola o aluno, né? Surpreendê-lo com uma aula que ele não esperava, para ver se muda isso. Então ele diz, por que eu começo a dar latim e os alunos começam a dormir ou fazer outra coisa? Por que eu começo a dar histórias, começo a dormir ou fazer outra coisa? Por que eu começo a dar lógica? Ele é um grande professor de lógica, tem um livro sobre isso também. Adiante. E aí ele conclui que raramente, primeiro problema, os espíritos foram nutridos com conhecimentos realmente substanciais, mas sim que na maioria das vezes foram enchidos com palavras superficiais, vãs, papagaiadas e com opiniões que têm a consistência da palha e da fumaça. Primeira constatação dele, que eu acho muito ousada para o século XVII: talvez
O tédio do meu aluno tem a razão de ser. Talvez a indisciplina dele seja porque o livro didático, o conteúdo e a escola de fato não sejam agradáveis. E aí eu poderia citar um grande colega meu que eu admiro muito na Unicamp, o professor Rubem Alves, agora aposentado, que dizia que estômagos normais vomitam comida ruim. Se a criança não está irritada com a escola, é porque ela é anormal. Porque ela já perdeu o senso criativo. Quem é normal rejeita o que é ruim. É só quem é anormal que aceita o que é ruim. Quando eu digo que criança comportada passa o dia lendo, problemático. Problemático. Olha, 12 horas por dia ela lê e estuda, né? É um problema. Temos aí um adulto em formação problemática. E crença básica do Comênios, que eu não sei se eu já repeti um número suficiente de vezes para todo mundo na minha vida. A escola pode ser mudada. Pior derrota para um professor é emitir o senso comum de que a escola é assim e sempre foi. Professor de filosofia não pode trabalhar com a ideia de senso comum. Tudo que é humano, Estado, escola, tudo pode ser mudado por seres humanos, porque foi criado por seres humanos. Tudo pode ser mudado. A escola é do jeito que é, porque professores, alunos, administradores e Estado e sociedade querem que ela seja assim. Então, nós estamos trabalhando nesse momento como nós podemos fazer essa transformação, a nossa parte. A escola pode ser mudada. Uma outra escola é possível. Não é um fato. Já houve escola pública melhor e ela pode melhorar de novo. Já houve escola pública melhor, com outra realidade, outro público e um outro recorte, inclusive, social. Ele classifica os alunos, eu acho importante, só para lembrar vocês que nós também, todo conselho de classe é um show de falta de ética, todos eles, né? Fala-se mal do aluno sem parar, né? E, em compensação, os alunos falam mal da gente também, sem parar. Ele diz que ele tem muitos alunos agudos e ávidos de saber, mas que ele acha problemático sua inteligência é rápida e paralisa a aula. Alunos rápidos demais e que são estéreis, ou seja, não produzem. Aquilo que eu digo na minha experiência, que é o aluno que tem um brilhante futuro pelas costas, ou seja, está cheio de promessas, mas não vai adiante. Agudos, mais lentos, é o aluno que custa pegar de manhã em particular, né? É o aluno agudo, mais lento. Outros tipos que ele classifica, agudos e engenhosos, mas orgulhosos. Quero chamar a atenção de vocês de uma percepção subjetiva minha. Quase todo aluno problema é muito inteligente. Quase todo aluno, tem uns que são problemas pelo DNA, não é, mas quase todo aluno problema é muito inteligente. Então, o problema que ele constata são agudos e engenhosos, mas odiados. Obtusos, ou seja, alunos difíceis. Aquilo que nós chamaríamos no conselho de lerdo, é o aluno lerdo, né? Esse é o obtuso. Indolentes e preguiçosos, ou seja, aluno que não quer fazer nada. E, finalmente, ele perde a paciência, ele é um professor, não tem nenhum discurso muito orgânico, pedagógico para isso. Eles têm os idiotas, né? Que ele recomenda que sejam excluídos da escola. Não existia ainda a preocupação com o todo do aluno, o crescimento a nível de pessoa humana desse aluno enquanto gente, né? Não havia ainda isso. Desafio, e isso é muito importante para nós. Como dos primeiros anos da infância, da primeira educação, depende todo o resto da vida. Se os espíritos não forem desde o princípio suficientemente preparados para as circunstâncias de toda a vida, não haverá mais nada a fazer. A crença, traduzida filosoficamente, que é de pequenino que se torce o pepino. Eu queria sempre chamar a atenção de todos nós, professores. A aula que vocês derem sobre ética ou cidadania ou noção de conhecimento é possivelmente a última vez que aquele ser humano viu aquele tema. Quando vocês falarem, por exemplo, da noção de um Estado forte em Hobbes e a contestação pelo direito à rebelião em Locke, é possivelmente a última vez que aquele aluno vai refletir sobre ciência política. É a última vez que a filosofia do Estado, da cidadania, do direito à rebelião, dos direitos naturais, entre na cabeça dele, porque o resto será um emaranhado de senso comum na vida dele. Ou seja, tenham consciência, segunda-feira, amanhã de manhã, quem vai entrar em salas 7 e pouco da manhã, tenham 7 horas, muito bem. Quem dá aula amanhã de manhã? Quanta gente, bem feito.
Quando vocês entrarem amanhã cheios de ânimo por uma viagem de ônibus, alguns vão viajar a noite toda, é extraordinário, é notável, é épico até, vocês devem lembrar que aquela aula que vocês vão dar sobre aquele tema é possivelmente a primeira e a última vez que ele vai dedicar uma reflexão sobre aquele tema. O professor de português vai falar sobre gênero literário. É difícil que numa festa de aniversário, no ponto de ônibus, o aluno pergunte, né, o que você acha da comparação da tragédia como catártica e a comédia como correção de costumes morais? O que você acha? Não, é possível que nunca mais ele veja isso. Então, é essa a oportunidade. Pensem muito nisso. Na nossa aula normal, nossa aula com giz, a nossa aula de frente para o aluno, é a última chance dele. Depois dessa, não vai voltar. Naquele tempo que ele estiver ali pensando, 5 a 10 minutos, que é o tempo que alguém pensa numa aula, que um aluno presta atenção, aqueles 10 minutos, poucos, vocês pedem 20 para fazer a chamada, botar a turma em silêncio, sentar, e quando vocês começam a dar aula, vem alguém da direção dar o recado da festa junina. Sempre. Aqueles 5 minutos que a aula ocorre. Eu cheguei a estimar que uma aula de 45, 50 minutos, nós temos na prática 10 minutos de conteúdo e atenção. Naqueles 10 minutos, muito pouco, em algumas salas muito, a gente quer sair mais rápido, é a última e única oportunidade daquele cidadão na escola pública refletir sobre um tema fundamental. Aqueles 10 minutos. E depois eles começam a guardar tudo e preparar outra aula mais ou menos 20 minutos antes do final da aula, né? Aquele é um momento precioso para isso. Nunca mais vai haver outro. Dificilmente vai haver uma opinião diferente ou superior à que vocês deram naquela aula. E finalmente, a pergunta do Comênios, muito prática. E eu noto quando um professor escreve e quando é só um teórico. O que eu tenho em mãos, onde eu quero chegar? E essa é a pergunta que todo professor tem que fazer, ainda agora, em todos os momentos. Quem é a minha turma? Eles não sabem, por exemplo, colocar coisas em ordem alfabética. É isso que eu tenho. Onde eu quero chegar? Quero, por exemplo, ensiná-los ordem alfabética. Próximo passo. Ensino ordem alfabética. Eles não sabem organizar as linhas de uma prova. Escrevem fora da linha, atrás, põem setas, continua no verso. E a gente assim, onde está o Wally, né? Fica atrás da resposta deles. Eles não sabem sentar direito. Uma vez me escapou, não se deve dizer isso. Uma menina sentada na minha sala, numa posição na FAAP em São Paulo, sentada de pernas abertas, disse, minha filha, Papa Nicolau não é aqui, aqui é a aula de filosofia, né? Não se deve dizer isso, nunca se deve dizer, foi um erro, bobinho meu, nunca mais fiz isso. São aquelas coisas que escapam. É que eu já briguei muito com o aluno, já fui muito grosseiro, geralmente eu me arrependo, em 90% dos casos eu me arrependo, em outros eu fico feliz de ter sido grosseiro com o aluno, né? Eu tenho que ensiná-lo a sentar, eu tenho que ensiná-lo a falar sem gritar, eu tenho que fazer isso, é isso que eu tenho, eu estabeleço a minha proposta. Se eu ficar constatando, meus alunos são todos analfabetos, e eu não tenho mais nada a fazer, pronto, acabou, não tenho mais nada a fazer. Meu aluno é analfabeto, então eu deixo de lado o meu texto do Thomas More e pego o caminho suave e começo a babar, ver o bebê. Meu aluno é analfabeto, vou alfabetizá-lo, porque todo professor é parte do processo de letramento, de alfabetização. Todo professor é um alfabetizador. Quem não for, não está dando aula. E eu vou dizer a vocês, a alfabetização continua até na pós-graduação da Unicamp. Até na pós-graduação. De vez em quando está numa tese de doutorado, alguém põe ascensão e escreve de um jeito diferente que os dicionários gostam, né? Então, isso vai até lá, não é só na base. Adiante. Então, segundo ponto, que agora eu entro para comentar o Comênios. A expressão não é dele, não há essa expressão no século XVII. A partir do Comênios eu sugiro que para chegar ao ponto que eu quero, autoanálise. Ou seja, eu paro e penso, eu professor, quais meus pontos fortes e fracos? Postura, eu tenho uma boa postura em sala? Voz é fundamental para nós e eu recomendo em todas as turmas que eu trabalho. Procurem um fonoaudiólogo, gastem, se não está no convênio de vocês, gastem uma consulta com um fonoaudiólogo. Mudou a minha vida, eu era outra pessoa antes do fonoaudiólogo. Ele vai ensinar coisas práticas sobre levar garrafinhas de água para a sala, ele vai ensinar sobre comer maçãs, que são antissépticos naturais, vai ensinar a apertar o diafragma. Professor não pode perder a voz, não pode ter calo nas cordas vocais. Procurem um fonoaudiólogo, reforcem a voz.
Professoras de voz muito aguda, aquela voz que parece um grito, mané. Professores de voz muito grave, uma oitava abaixo do arroto, tentem elevar o tom, porque é difícil entender uma voz muito grave. Professores, cuidem da voz. Meu ponto forte é o conhecimento, vou enfatizá-lo. Meu ponto fraco é o conhecimento, vou melhorá-lo. Motivação. O aluno detesta professor derrotado em sala de aula. Detesta professor de ombros caídos. Essa é a função dele, fazer que a gente seja derrotado. A nossa é enfrentá-lo bem, com otimismo. Objetivos, leitura, e tudo isso, gente, indica um ponto fundamental na nossa profissão. E eu peço que vocês pensem nisso, escrevam no espelho, trabalhem com a neurolinguística, que é a autoestima. Eu próprio, na década de 80, botei adesivos em carro, escrevendo: não me sequestre, sou professor. Eu próprio fiz isso. Hei de vencer na vida, mesmo sendo professor. Era um discurso muito forte na década de 80, a gente dizer... E a gente era reforçado, fui abrir crediário nas Casas Bahia, olharam o olerite professor, aí pediram mais documentos, Ou seja, era muito forte isso, de baixar a autoestima do professor. E eu diria o contrário, vou insistir sempre. Nós temos uma profissão com problemas específicos, que a gente pode dizer, não paga tão bem, mas não sei se vocês notaram as profissões ao nosso redor também. A situação é, nós temos emprego. As pessoas se reproduzem, põem filhos na escola e nós continuamos tendo emprego. A autoestima é fundamental e eu insisto sempre. Disse no Clube Juventus, eu passo a vida sem ter contato com um arquiteto, posso passar a vida sem ter um advogado, felizmente, mas ninguém nessa sala e ninguém na sociedade deixou de ter um professor. É a única profissão universal da nossa sociedade. O agricultor teve um professor, escola informal, que o ensinou a plantar. O professor teve professores, o advogado teve professores. Vários de vocês nunca precisaram de um arquiteto. Arquiteto é uma grande profissão, extraordinária, mas ela não é indispensável à sociedade. O professor é. Se existe vida social, é porque existe professor. E eu preciso reforçar isso para mim. Acreditar, porque realmente eu sou muito importante. Se os outros não acharem, eu vou lutar para que achem. Se Estado, sociedade, família e escola querem me diminuir, eu preciso acreditar. Por quê? Se eu acreditar que eu sou importante, eu não vou acreditar na tentativa dos outros de me rebaixar. Eu só acredito na crítica quando ela cala ou vai fundo dentro de mim e eu acho que ela tem razão. Então, reforcem isso diariamente. Eu sou professor, sou eu que tirei aquelas massas do analfabetismo. Graças a isso, ele pode pegar o ônibus para o trabalho, porque ele sabe ler que o ônibus é Jaçanã, ele sabe ler que o ônibus vai para tal lugar, senão ele não saberia. Sou eu que possibilito que existam profissões formais no mundo. Todas elas envolvem um professor. Eu vou insistir muito nesse ponto, ele é fundamental para nós. E eu tenho que localizar, num terceiro momento, eu tenho que localizar. O primeiro eu sabia de onde fui para onde eu vou, eu localizei uma autoanálise e agora eu vejo onde estão os meus problemas. Já falei dos nossos. É natural que eu tenha que identificar na escola problemas relativos aos pais. Os pais são muito conservadores na concepção de educação. Eles querem duas coisas em particular. Que nós sejamos uma creche sofisticada, que cuide dos filhos deles. Por isso que pai odeia feriado ou ponte de feriado. Os pais querem, em segundo lugar, que a escola seja como eles imaginam que foi na época deles. Na minha época tinha questionário, e eu penso, por isso que o senhor ficou assim, né? Não cresceu, mas não dá para dizer, naturalmente. Os pais são autoritários e muitas vezes arrogantes na escola. Eu tenho que localizar isso. Quando eu encontro um pai bom, é uma exceção. Na minha carreira é uma exceção. Um pai interessado no crescimento do filho. E eu passei da minha infância, onde a escola sempre tinha razão, para a situação atual, onde a escola nunca tem razão. Na minha época, na reclamação da escola, faria minha mãe reagir violentamente conosco. Agora, hoje a escola nunca tem razão. É sempre o problema que não entendem o filho. Finalmente, a direção. Há vários diretores presentes, então vamos pensar no que dizer. A direção, como a supervisão, como a coordenação, como qualquer tarefa que eu já exerci, inclusive no passado, ela é um suporte para o único ponto essencial da escola, que é a sala de aula, professor-aluno. Este é o ponto da escola. Nós que coordenamos, orientamos, dirigimos, estamos a serviço desse ponto.
É fundamental. Não é a escola que está a serviço do diretor. Eu tenho um diretor problemático, já tive vários. Tento conversar com ele. A maioria das pessoas são passíveis de conversa. A maioria das pessoas. Tentem evitar o clima aberto e declarado de guerra, que é desgastante para qualquer pessoa. Tentem conversar. Com colegas também. Se não é possível, evitem ficar na mesma área da sala dos professores. Se a sala permitir, vão para o outro lado. Tentem evitar pensar nisso. E, finalmente, os meus alunos. Eu tenho problemas de curto, médio e longo prazo com eles. Eu tenho que localizar problemas, isso se faz muito em psicanálise, para que ele não sinta um mal generalizado, mas o mal tem que ter nome. A primeira tarefa de um exorcista é perguntar ao demônio o nome dele. É uma indicação que Jesus fez, né? Qual o seu nome? Nós chamamos legião. Eu tenho que saber o nome do aluno, isso é fundamental. Eu tenho que perguntar o seu nome, eu tenho que me dedicar a saber o nome dele. Quando eu sei o nome dele, é muito mais eficiente dizer, por exemplo, Rafael, você está incomodando? Todo Rafael, na minha experiência, senta no fundo e incomoda, né? Ou aquele... Ali na frente tem uma Ana Paula que copia tudo. O senhor parou aqui, professor. Toda a sala tem. Quando eu sei o nome do aluno, eu posso começar a resolver o problema. Nada pior para um adolescente, que é o que nós temos no ensino médio, ou mais velhos, de eu dizer, você aí de vermelho, não é bom. Saber o nome é fundamental. E é um desafio. Eu já dei 64 aulas por semana, já tive mais de 1000 alunos. Né? Escaninho do professor da área de humanas é lotado de diários. Né? Tem diário saindo pelo maluco, todo lado você encontra no escaninho. Assim, enquanto o professor de português tem 4 diários e fechou sua carga horária, a gente tem diários assim que parece baralho de cartas. Né? Então eu tenho que localizar onde está o meu problema. Localizando o meu problema, dando nome a ele, esse problema tende a diminuir e pode ter uma solução racional. São as regras da direção do espírito de Descartes, são as regras da lógica de Aristóteles, é enumerar com clareza cada ponto. E não sentir, a escola está ruim. Onde está ruim? Com quem? E o que eu posso fazer? Isso melhora muito, é uma questão básica de psicanálise. Dar nome aos problemas que eu enfrento. Problemas de fácil resolução. Tenho um mal entendido com um colega, disse uma coisa, ele não gostou no conselho, votei pela aprovação, ele era pela reprovação. Reprovação é uma palavra antiga, né? Eu sou antigo, não existia. Quando eu era jovem tinha muito. Problemas de fácil resolução. Então eu vou lá e converso com o colega. É muito fácil. A maior parte das pessoas cede pelo Narciso. Você é muito bom, o melhor professor da escola, desculpe, eu não entendi o que você disse. E o problema está resolvido. O Narciso e a vaidade é o primeiro pecado. Não? Problemas a médio e longo prazo. Não? A escola tem um problema material, o banheiro vaza, falta giz na sala, tem um retroprojetor para 30 salas, o diretor tranca o computador com um tabernáculo sagrado para que seja adorado por todos e não usado. Problema de médio e longo prazo. E problemas insuperáveis. Nenhuma sociedade que eu conheça no planeta Terra, o professor é a profissão melhor remunerada. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em países socialistas, nem em países capitalistas, nem do terceiro ou do quarto mundo. Ele não é a profissão que mais ganha. Podemos mudar isso? Pouco provável, mas existe um esforço permanente. Como eu digo da Unicamp, lutamos muito e a situação ainda assim está difícil. Imagina se não tivéssemos lutado. Então, há problemas que talvez sejam insuperáveis dentro de uma sala. Por exemplo, diversidade de ritmos de aprendizado. Nunca serão superados. Eu tenho que, então, trabalhar com eles, conviver com eles. Quem sabe dizer respostas a problemas insuperáveis, completa bodas de prata no casamento e na profissão. Quem sabe dizer, esse é um problema, e sabe que a pessoa amada nunca vai mudar, nunca, aliás, ninguém muda praticamente, ninguém muda, então é um problema insuperável, e pronto. Eu vou ter que me conformar com ele, ou passar a vender pão de queijo, Amway, Avon, Natura, o que eu quiser, porque não é mais a minha função ali. Essencial, qual o eixo da minha área, da minha disciplina, da minha atuação? Esse eixo é fundamental porque tem professor ainda obcecado com o conteúdo. Filosofia não é, Comênio já advertia isso, um objetivo para ilustrar alguém. Filosofia é uma atitude. Filosofia é um questionamento. Ela é um fim. Um conteúdo é um meio. Por que eu digo isso? O secretário disse no Juventus, eu enfatizo. Uma coisa é aprender um método socrático, maiêutica ou ironia, valorização do conhecimento prévio do aluno.
Outra coisa é botar na prova quem foi Xantipa. Uma coisa é você perguntar se Aristóteles nasceu em Estagira, Atenas ou no Tatuapé. Isso é completamente diferente. Então, esse tipo de avaliação que valoriza, cite 2 livros escritos por Descartes, ou então identifique um pensador do humanismo. Isso é quem ainda acha que filosofia é tema para um chá da tarde de senhoras. Filosofia não é parte da erudição. E não é importante que o aluno saiba nomes ou datas. É importante que ele reproduza atitudes. Eu tenho conteúdo, eu tenho textos formais, eu tenho método, mas o conteúdo é um meio. E eu acho que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Eu não vou cumprir o programa. Estou desesperado com o programa. O programa é um meio para um fim. Mas se eu só estou dando, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles, não conseguir dar, por exemplo, Heráclito, não conseguir dar Luciano de Samóstrata, nossa, é uma perda irreparável para esse aluno, né? E agora eu estava dando o paradoxo de Zenão de Euleia e ele não entendeu, né? Não é o paradoxo de Zenão de Euleia, da tartaruga e de Ulisses que é o nosso problema. É ele entender a regra de um pensamento formal. Ou seja, este é o nosso problema. E isso tem que ter presente. Só alguém que tenha conhecimento da área, só vocês podem dizer para o programa e dizer, eu posso cortar perfeitamente Sêneca se eu quero dar, por exemplo, estoicismo de outra forma. Eu não preciso dizer Sêneca teve que se suicidar porque Nero não gostava dele, mas era seu ex-aluno. Aí faz aquela piadinha, viu, meus alunos, cuidado. Não é este o nosso objetivo. Nosso objetivo é um pensamento. O que é a escola, o que é o jardim de Epicuro? Não é o jardim que é importante. Não é isso que é importante. É preciso passar adiante, é preciso pensar nos meus fins. Só alguém da área sabe dizer quais são os fins da sua área. Só alguém da área tem essa sabedoria. Só você, professor, pode dizer a uma turma isso funciona ou não funciona, e esse é o meu objetivo. O aluno começou a pensar com Descartes, começou a pensar com Wittgenstein, na hipótese de um dia alguém no ensino médio começar a pensar com Wittgenstein, começou a pensar, perfeito. Não importa qual foi o filósofo que eu usei para isso. Não importa. Importa é o meu fim. Meu fim é fazer pensar, pensamento vigoroso e crítico. Eu mostro a vocês uma cena muito impactante de uma escola inglesa do século XVI. Isso está numa biografia do Shakespeare. Observem que o professor segura o que é muito clássico na Europa moderna, varas de vidoeiro para bater nos alunos. Feliz ou infelizmente não pode mais, né? Não dá mais para bater no aluno, por vários motivos, principalmente o tal do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não dá mais para espancar aluno. No século XVI, o aluno é chantilly, batendo cresce. Os pais entregam para a escola e dizem sempre, por favor, bata no meu filho para ele aprender, para ele ser alguém na vida. Hoje não dá mais. Os alunos cresceram em tamanho e também a sociedade não aceita mais. A criança não pode ter trauma, só o professor pode ter trauma. A criança não pode mais ter. Então, optamos em deslocar o trauma para os professores que são adultos, tudo bem. Então, não devemos bater. Repitam isso todos os dias, não devemos bater nos nossos alunos. Tem momentos, sexta-feira, que isso é importante. Não devemos bater. Muito bem. Vocês veem 3 situações, um professor aqui sentado com os alunos, repetindo com as varas de vidoeiro na mão, e outro aplicando o método pedagógico direto. Toda a escola da época moderna é uma escola multisseriada, coisa que eu descobri que ainda existe em São Paulo, eu não sabia. Ainda existem escolas que têm primeira, segunda, terceira série, todas no mesmo espaço, e curiosamente o resultado é bom, é mais surpreendente ainda. É a escola multisseriada, onde o professor faz repetições. Essa é a escola do século XVI. Ela não tem mais possibilidade de existir. Nós abrimos mão dos métodos de coerção, nós abrimos mão dos métodos da repetição, e não obstante, eu acho que a visão continua a mesma. Nós abrimos mãos da ação e continuamos com a mesma visão de escola. Nós continuamos pensando como os jesuítas recomendavam, quando o padre Água Viva, geral da companhia, impôs a companhia a Ratio Studiorum, que valeu para o Brasil até o século XVIII, para todo mundo católico jesuítico, que uma aula tem 3 partes. Preleção, o professor fala
finalmente repetição e avaliação com prêmios e castigos. Este modelo de aula, inventado a partir da obra de Inácio e aplicado por Aquaviva a todo mundo, é um modelo de aula que ainda vale para quase todo mundo. Eu falo, giz, fala ou outro recurso, pode ser um recurso eletrônico, tanto faz, eu repito com os alunos. Vamos ver agora se vocês aprenderam direito, né? O que é isso, o que é aquilo e finalmente avaliação. Por mais que ela seja criativa, trabalhos, teatro, continua valendo prêmios e castigos. Nós mudamos o discurso, nós mudamos a violência, mas continuamos pensando como se achava no século XVI. Uma boa aula são os alunos ouvindo, depois repetindo, é uma aula de latim, né? As pessoas repetindo todos os casos e, por fim, uma prova. Quando eu era criança tinha sabatina no meu colégio, prova de sábado, e eu ainda sorteei pontos nas provas finais, sortear um ponto e falar sobre o ponto. Se você repetia tudo, você era um bom aluno, você tinha futuro, você era dedicado, e aí iam notas por essa dedicação. Este modelo continua valendo. E para implementar quaisquer mudanças que eu queira para quebrar esse modelo, eu tenho que primeiro pensar, e eu sempre recomendo, cuidado com os professores que fazem tábula rasa. Chegam na escola, tábula rasa, sabe, uma expressão trabalhada pelo Locke, chegam na escola e começam a dizer: não tem mais caderno, não tem mais quadro, vamos para a rua, vamos fazer uma escola peripatética, andando pelo bairro, conversando, chega no mercado, vamos à ágora, etc, etc. Quem faz tábula rasa da experiência descobre o peso da experiência. No primeiro dia os alunos ficam encantados, no segundo começa a falar, os pais vêm à escola, não está dando aula, os colegas começam a dizer que ele está só enrolando, né, e assim por diante. Ou seja, cuidado ao inovar totalmente, não ignorem a história de cada escola, de cada aluno. É melhor gradual, é melhor fazer tudo gradualmente. Elaborar atividades de quebra e continuidade. Por exemplo, independente da capacitação que vocês fizerem, 90% das aulas dos senhores serão com giz. Como é na Unicamp, como é na USP, como é em Paris. 90% das aulas são o professor falando e com giz. E não poderá ser diferente, porque eu não posso fazer uma aula muito diferente para 30, 20 turmas. Não posso fazer. Então eu elaboro atividades de quebra. Hoje eu vou fazer uma atividade diferente. Hoje nós vamos, por exemplo, ir para a rua. Hoje vamos ao teatro. Hoje vamos ver um filme. Hoje nós vamos fazer uma coisa totalmente distinta. E amanhã nós vamos voltar ao quadro e à exposição. Isso faz com que as mudanças possam ir ocorrendo lentamente, porque as revoluções tendem a causar grande impacto no primeiro momento e retrocederem no segundo momento. Então, a minha indicação a vocês: elaborem algumas aulas impactantes. Elaborem durante o bimestre, vamos imaginar uma aula por bimestre, impactante. Algo que chame a atenção do aluno com conteúdo, com metodologia nova. E depois continuem pensando numa aula mais usual, para que lentamente ele possa ir tendo uma atenção transformada. Distingam, gente, isso é muito importante hoje, depois de tantos anos, distinguir autoridade, essencial para a sala de aula, de autoritarismo. E qual é a diferença sutil? A diferença, naturalmente, eu tiro dos filósofos ingleses do 17. Autoridade é o princípio que me permite exercer uma atividade com objetivo em comum. E esta é minha professora. Ela é minha. Eu tenho por responsabilidade o sucesso do grupo. Eu sou autoridade, porque é de mim que ela será cobrada. Autoritarismo, como reclama Locke dos reis Stuarts, é quando eu acho que o sistema existe para mim e ele me serve. É o que a maioria dos nossos governantes acha. Eu estou a serviço, eu sou autoridade. Eu tenho poder porque eu represento o interesse de todo mundo. Então sou eu que digo, a data do trabalho é tal. Mas a escola não existe para mim. O aluno não existe para mim, sou eu que existo para o aluno. Essa ideia de autoridade a serviço é muito importante, porque vocês ouviram discursos destrutivos da autoridade do professor. O professor é a autoridade na sala de aula, e se não for, a aula está perdida. Numa concepção de autoridade a serviço. Autoritarismo, eu concentro os poderes e você vai ficar quieto porque eu quero. Não? Isso não é um argumento filosófico. Ou seja, a abertura é muito boa, anarquia é um desastre. A abertura, eu dou espaço para que as pessoas expressem suas opiniões, porque o poder, há um contrato social, essa expressão já ocorreu alguém antes de mim, né? Um contrato social
Mas a anarquia, no sentido negativo, que é uma boa anarquia como proposta política, a anarquia destrói qualquer objetivo em comum. A ordem é para que o objetivo seja atendido. E o mais importante, quando alguém me pergunta o que é essencial para um professor, ser sensível, olhar para o olho do aluno e saber, naquele minuto, o aluno diz com toda clareza pelo olho, pela voz ou pelo corpo, a aula está chata, ou eu não estou entendendo nada. Professor é o que olha no olho do aluno e sabe, aqui eu tenho que ir mais rápido, aqui mais devagar, aqui eu preciso conversar com esse em particular, aqui eu tenho que pegar esse aluno problemático, trazê-lo para frente e integrá-lo na sua energia. Aqui eu preciso atuar, aqui eu preciso reprimir, com toda clareza, com toda firmeza e respeitando o aluno, dizendo, eu odeio o que você faz, mas eu gosto de você. Então, é a estratégia clássica conquista. O que você faz é errado e perturba a aula. Você é um ser humano que a gente gosta e quer integrar. E gostar de aluno é um dos exercícios mais cristãos que a gente pode fazer pela humanidade. É uma das coisas mais extraordinárias. É fácil amar leprosos ou presidiários. O aluno é um desafio maior, né? O leproso morre, né? O presidiário é libertado um dia. O aluno volta, né? O aluno volta. Como eu já constatei, gente, quando eu comecei a dar aula eu tinha 20 anos e os alunos tinham 16. Depois eu tinha 30, eles tinham 16. Depois eu tenho 40, eles continuam com 16. Aí eu descobri que eles são o mito do eterno retorno, eles são sempre o mesmo. Eles voltam, todo ano eles voltam para o mesmo lugar. Professor, seja sensível. Sensível significa verdadeiro e presente onde vocês estão. Entre na sala, esse é o meu primeiro C na minha escola. Aqui eu estou nesse momento. Aqui eu vou estar presente totalmente e vou ser sensível a esse momento. Se vocês não são sensíveis, é preciso melhorar este aspecto. Não se pode dar aula por um método taylorista ou fordista de aula, dando aula. Cada turma é uma turma. Fecha a porta e olha para a turma e pensa, essa é a minha turma, o que ela tem de específico? Esse é o meu momento. E pronto, aqui eu vou estar de corpo e alma. Os budistas recomendam muito a atenção concentrada. E nós precisamos disso. Resultado que nós queremos, restituir a uma aula o seu caráter orgânico e criativo, a nossa ação educacional no campo da filosofia. Orgânico não é ideal. Ideal é a meta que eu estabeleço. Orgânico quer dizer, é vivo, tem erros, tem tropeços. Eu posso ser grosseiro com o aluno, posso pedir desculpas a ele, posso pedir desculpas à turma, posso reconhecer que aquela tarefa não foi bem cumprida, em parte porque eu errei na execução ou no planejamento, em parte porque eles erraram. Isso é orgânico, vivo. Ideal é quando eu estabeleço um ponto perfeito que ninguém atinge. E, por favor, vamos substituir o romantismo idealizado que paralisa nossa ação por uma expressão que o marxismo trabalhou muito, que é a praxis do ideal. Ou seja, eu vou agir em nome do ideal. O que é o ideal? É a minha meta, é o horizonte que ontem o professor Diacoia identificou na obra do Nietzsche. Praxis do ideal. O que é utopia em filosofia? Quando Moros, quando Campanella, quando as grandes utopias do 16, ou então Gargantua, Pantagruel, do Rabelais, na literatura, estabelecem uma comunidade ideal, eles não estão dizendo que ela existe, eles estão dizendo que ela que permite que eu mude a atual. Eu tenho na cabeça uma utopia de político. Essa utopia de político me permite criticar o político real, não que eu acho que um dia ele vai existir. Eu tenho na utopia da escola ideal, ela permite que eu saiba a direção e não o local de chegar. Sem utopia ninguém dá aula. A utopia é fundamental. Comênios eu vou agora fazer para encerrar algumas indicações práticas para uma aula de filosofia e um exercício de magistério consequente, ou seja, que tenha efeito. Primeira coisa importante, nós vamos trabalhar na capacitação. O professor é um adaptador de programa. Os programas são sempre excessivos. Se os senhores conseguiram dar, com 2 aulas por semana, todo o livro da Marilena Chauí, houve um problema. Houve algum problema na aula. Possivelmente, a aula só fez sentido para o senhor, não para o aluno. Eu já trabalhei com programa em cursinho, já fui professor de cursinho, então eu já trabalhei com programas. Em 6 meses dá, por exemplo, todo o conteúdo, eu posso. Mas aí eu chego e simplesmente digo, olha, Platão, alegoria da caverna, alguma dúvida? Vamos para Aristóteles agora, e pronto. Aí você vai rapidamente, em 5 minutos, mas você não fez filosofia. E você não ensinou filosofia. O programa tem que ser adaptado. Um livro é um roteiro, não é um código canônico.
Ele é para ser recortado, pulado os capítulos, adaptado à escola dos senhores, cortem o programa de filosofia. E agora um conselho que eu peço que as autoridades, as ATPs e os outros não escutem, por favor. Tem o diário. Ah, mas exige que eu cumpra o programa. O diário é basicamente o estelionato. O diário é, seu subtítulo é 171. O diário é o documento para eu colocar algo escrito nele. Então eu coloco, por exemplo, eu não queria dar numa escola que eu dei história, não queria dar Império Bizantino. A coordenadora, a supervisora, a direção dizia, é importante dar Império Bizantino. Eu não acreditava que naquela escola noturna, no Lago da Batata, fosse importante dar Império Bizantino. Então eu cheguei para os alunos e disse, entre o século V e XV, houve na região oriental do Império Romano, Império Bizantino com capital em Constantinopla. Escrevi Império Bizantino, registrei no diário Império Bizantino e passei ao que eu queria trabalhar, que era a noção de trabalho na Idade Média. Ou seja, está lá no diário, eu dei, sei lá, olha o caderno do aluno, está escrito Império Bizantino, passei, não reclamei de ninguém, em 1 minuto e meio matei 1000 anos de Constantinopla. Passamos adiante. Ah, professor, o senhor tem que dar Hegel, os alunos precisam saber Hegel, né? Perfeito, eu acho até que preciso. Desafio alguém que dê uma aula sobre Hegel muito útil no ensino médio, mas tudo bem. Então eu coloco Hegel, né, obras, vida e morte, e vamos passar ao ponto seguinte. Diário eu registro o que é importante para a minha turma. Eu disse no Juventus e volto a insistir. Nós somos muito chamados a dar atenção à parte secundária da educação, que é a burocracia. Registro é importante, nós vivemos uma sociedade formal, eu não posso basear como se fosse uma sociedade indígena, infelizmente. Eu tenho que fazer diário, eu tenho que assinar ou bater ponto, eu tenho que fazer isso, faz parte da sociedade, eu não contesto. Mas a minha função não é de burocrata. Burocrata pode ser qualquer pessoa letrada, e eu sou professor, eu não sou apenas uma pessoa letrada. Então, muito importante. Numa escola perfeita, o professor teria um secretário para chamada, recolhimento de coisas, e o professor seria o profissional. Nós somos médico, enfermeira, faxineiro e diretor do hospital ao mesmo tempo. Nós temos que resolver tudo. Imagina um médico na cirurgia tendo que preencher. O paciente está presente, vamos botar um pinguinho lá, presente. O médico tem dezenas de auxiliares, nós temos dezenas de observadores sobre o nosso trabalho. Então, cuidem para não fazer do diário a obsessão de... Eu já fiz, eu já encapei cada série com uma cor, um plástico colorido, para achar com facilidade. Eu procurava não rasurar, usava caneta tinteiro azul para passar cândida com cotonete, para tirar as rasuras, né? Inutilizava espaços em branco com travessões, ou dizia feriado, botava um traço no diário. Não, isso é de quem não tem vida sexual, gente. É importante ter a tarefa da... É muito importante. Quem deu aula de lógica há muitos anos. Sempre partir do aluno significa não fazer uma escola para o aluno, mas a partir do aluno. É uma sutileza hermenêutica fundamental. Partir do aluno significa, meu aluno é esse, eu quero chegar a tal lugar. E não dizer assim, não, isso eu não vou dar porque o meu aluno é fraco. Isso não adianta nessa escola porque o meu aluno não lê. Isso é fazer uma escola adaptada ao baixo nível. Eu tenho um baixo nível, meu ponto de partida, não meu ponto de chegada. Então eu digo, meu aluno não pode ler um texto, vamos pensar um autor que eu acho muito fácil trabalhar no ensino médio, Montaigne. Eu posso pegar um excerto de Montaigne, são curtos, são até divertidos alguns. Pego o capítulo 31 do livro Dos Canibais, livro primeiro, capítulo 31 dos Canibais, quando ele fala dos canibais brasileiros, para falar de relativismo cultural. Esse texto dá para ser dado em sala de aula. Agora, se eu digo assim, meu aluno nunca vai ler isso, eu não estou partindo do aluno, eu estou dizendo... O seu baixo nível é o meu objetivo. Isso é um erro. Isso é um erro. O baixo nível do aluno é o meu desafio e não o meu objetivo. Então, um texto adaptado a ele, crescente, gradativo, etc. Mas partindo do aluno, não adianta para esse aluno fraco pegar a crítica da razão pura, o tratado lógicos filosóficos e dar para ele, agora leia. Você tem que ter nível, né? Nível não é um ato de magia. Nível é um processo. Então, partam do aluno. Pensem na realidade do aluno. Ele só consegue ler 2 parágrafos por aula. Esse é o padrão atual. Vamos tentar até o fim do bimestre 3 parágrafos.
4 parágrafos. Quem sabe uma página inteira numa aula, toda, sem excluir nada. Esse é o meu objetivo. E assim eu vou crescendo com ele. E ele vai passar de 0 a 5. Agora, se eu digo, você não é 10 e não posso trabalhar, isso é um erro. Isso é um erro pedagógico grave. O baixo nível é o nosso desafio, não é o nosso limite. E ter convicção que eu posso transformar, poder transformador do conhecimento no plano pessoal e no plano político. Se eu não tenho essa convicção, minha aula é um fracasso. Se eu digo, que adianta da filosofia aqui no Jardim Ângela? É esse o lugar que precisa de filosofia, mais do que qualquer outro lugar. Talvez não adiante dar no Jardins, em São Paulo. Talvez não adiante dar no Cambuí, em Campinas. Mas no Jardim Ângela, filosofia é essencial. E se eu não acho isso, gente, é porque eu não me tornei ainda professor de filosofia. Eu sou apenas alguém que vem lá corroborar um preconceito social. Onde já se viu dar, por exemplo, Kant para esse aluno que não tem nem o que vestir? É esse que precisa de Kant, mais do que qualquer outro. Mais do que qualquer outro ser humano, ele precisa de filosofia. E aí eu pergunto a vocês, filosofia não transformou, o conhecimento não mudou a vida de vocês? Vocês não são pessoas diferentes porque pensaram, leram e agiram? Vocês não são hoje distintos dos cunhados e dos irmãos por causa da formação de vocês? Não? Claro que todo mundo é distinto do cunhado, ninguém quer ser igual. Vocês não são diferentes. E o que mudou na vida de vocês? Formação. Formação funciona. Os livros não mudam o mundo, como já foi dito. Os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então os livros têm uma relação não na mudança do mundo, mas eles têm relação em quem vai mudar o mundo, que são as pessoas. E se vocês não acreditam nisso, é um fracasso isso. Eu tenho que acreditar, você, meu aluno, pobre, ou agressivo, ou periférico, ou indisciplinado, é você que tem que pensar na necessidade de um Leviatã, por exemplo. É você mais do que qualquer outro. É você que tem que pensar no conceito de cidadania e de ética. É você que tem que pensar na questão de justiça ou isonomia social, mais do que qualquer outro. Quanto mais pobre, mais periférico, quanto mais oprimido for o aluno, mais e mais importante será a filosofia que eu for dar para ele. É muito mais fácil trabalhar em escolas em períodos autoritários. Como eu comecei a dar aula durante a ditadura, dei aula de moral e cívica. Vocês nem imaginam, dei aula de moral e cívica. É mais fácil eu trabalhar numa escola, mas não é mais a realidade. A escola que eu fiz no interior do Rio Grande do Sul tinha carteiras atarrachadas no chão. Tinha uma freira que fazia a gente descer as escadas e subir até aprender a subir como gente. Era um exercício aeróbico pedagógico de ficar o dia inteiro subindo escada, porque a freira tinha problema com qualquer barulho. Então nós pagávamos dia e noite subindo a escada. E nós ficávamos de pé e cantávamos quando o professor entrava na sala. Era muito bom ser professor naquela escola. É muito bom dar aula em ditadura para o professor e para a comodidade dele, não para o conhecimento. O conhecimento perde com isso. Hoje meus alunos me recebem de pé, mas não é cantando, né? Não é fazendo celebrações quanto à minha entrada, né? Um conselho que eu já dei várias vezes, eu tenho um texto chamado Os 10 Mandamentos do Professor. Vocês encontram na internet, se procurarem no Google 10 Mandamentos do Professor, tem colegas que puseram em sites. A possibilidade do caos criativo. O que significa isso? A ideia de aula ordenada é uma ideia de aula, mas não é a única. Eu já fiz experiências de dar conceitos para os alunos, eles procuram conceitos similares e fazem trabalhos em grupo com relação de conceitos. Isso dá um caos momentâneo, mas é um caos criativo. A ideia de aula nossa tem que mudar, e eu possibilito isso refletindo. A partir do afresco que Da Vinci pintou em Milão, hoje bastante danificado, essa é uma ideia de aula renascentista. No centro, ponto de perspectiva áurea, ponto de fuga, está a figura triangular de um professor, no meio. 6 apóstolos de um lado, 6 de outro. Todo o eixo da sala incide sobre o professor. Isso é uma aula renascentista, equilibrada, distribuída, com harmonia espacial, todos em torno do que o professor acaba de dizer. Um de vocês, meus alunos, vai me trair. Não? Então todos estão espantados naquele momento. Né? Ou seja, essa é uma aula renascentista. A mesma temática, a Santa Ceia, apenas como leitmotiv imagético, pode ser vista num quadro agora, já do período do maneirismo para o barroco, no qual o pintor coloca uma aula barroca. Vejam que essa Santa Ceia, comparada com a de Leonardo, essa Santa Ceia é uma rave. Não? Essa Santa Ceia é totalmente agitada.
entrada, nem os anjos no céu têm uma ordem muito didática, e ninguém está prestando atenção num ponto, mas todos estão na Santa Ceia. Essa é uma outra possibilidade. Ou seja, não é só aquela, a outra não é ruim. Até quando eu consigo, é uma maravilha, né? Aula renascentista. Mas essa é uma concepção barroca. Observem que está ocorrendo o mesmo, no mesmo momento, e nós temos aqui uma outra concepção em torno do mesmo eixo. Eu posso dar aula como nessa figura que está em preto e branco por motivos óbvios, porque faz muito tempo que a aula era assim, com alunos arrumadinhos, olhando e cabelinho engomado. É possível aprender assim, é possível. Eu acho que um dia a gente vai conseguir. É possível aprender com as carteiras todas arrumadas, esse modelo antigo. Eu não tenho nada contra a ordem na sala de aula, pelo contrário, como professor eu gosto dela. O professor gosta quando todas as fileiras estão arrumadas e quando toda a fileirinha de notas foi preenchida. Aí se fica um buraquinho branco, quem é o idiota que não fez minha prova, né? Aí vai olhar o nome, né? Porque vai ter que fazer uma substitutiva. E é possível também aprender assim. Eu posso ter vários focos, eu posso ter gente fazendo coisa ao mesmo tempo em torno de um eixo. Aprendizado para essa geração é uma geração Windows, uma geração Bloomberg. Pode ter vários focos ao mesmo tempo. A nossa geração é mais focada, é mais centrada. Também é uma boa aula com pessoas assim, desde que todos estejam envolvidos num eixo de aprendizado. Pode ser grupo separado, verificação, observação, pode ser um grupo fora da sala, outro dentro. Também posso aprender assim. E é, por incrível que pareça, o mais revolucionário é que eu posso aprender lendo em silêncio. Isso é o mais difícil de ensinar para o aluno. Não? Por quê? Porque para a nossa cultura, ler é atividade que se faz quando não se pode conversar. Eu, gente, que trabalho com livros, escrevo e vivo deles, na minha casa eu não consigo isso. Na minha casa. Todo mundo acha que quando eu estou lendo, eu estou sozinho, carente, e preciso de auxílio, de conversa. Tá? Já que você está lendo, aí vem sentar do lado, né? Etc. Por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura muito ágrafa, muito social, muito verbal, e a nossa cultura acha que se alguém está lendo, é porque está entediado. Porque só se lê revista Caras esperando o dentista, né? Enquanto não surge outra pessoa que eu possa conversar. A ideia de que eu tenho que sentar e que se eu parar de ler eu não retorno no mesmo ponto, que ler não é lavar louça, apesar de serem duas tarefas dignas, ler eu não posso interromper, uma ideia muito difícil. E, por favor, problematizar é fundamental e eu vou insistir, ponto, conselho concreto. Professor que dá trabalho, professor que ainda marca trabalho, o existencialismo, está pedindo ao aluno, pelo amor de Deus, ponha no Google, ponha no Deus Google, faça uma oração, que o Deus Google tudo sabe, e baixe um texto sobre Sartre, sobre Merleau-Ponty, sobre Kafka, sobre o que quiserem, ou sobre seus ancestrais do século XIX, e me entreguem. O professor tem que dar um trabalho problemático. A partir do conceito trabalhado em sala, analise tal questão no existencialismo. A má-fé sartriana, exemplificada com a questão do aborto no texto dele, ela pode ser vivida hoje aqui na nossa escola, com as questões que você conhece, ou seja, isso é um trabalho problemático. Quem dá assim, Kant, Vida e Obra, Marx e principais ideias, está pedindo que o aluno copie. E o aluno é obediente, ele copia, entrega, como nós fazíamos com a Barça há 30 anos, hoje com o Google. E como na Barça tinha vídeo e figura ao lado, hoje a gente baixa também da mesma forma. Então, problematizem. Não tem tempo de corrigir trabalho? Não marquem trabalho. Não marquem trabalho. Nunca façam um trabalho que vocês não vão ler linha a linha. Não tem tempo, não marquem. Façam uma avaliação mais orgânica, coletiva, menos escrita. Problematizem qualquer avaliação. O aluno gosta de problemas. Lembrar esse conceito de Piaget básico, porque um aluno que não fica 5 minutos na sala, passa 4 horas num jogo eletrônico. Por quê? Porque ali há um problema para ele resolver. Na sala não tem. Ali tem aspecto lúdico. Variar avaliações, provas escritas, provas em dupla, provas com consulta, provas orais, trabalhos em duplas, trabalhos em grupos de 4, depoimentos orais, entrevistas, variem avaliações. Não fiquem fixos só na prova bimestral ou na prova mensal. Nós vamos dedicar na capacitação um dia sobre avaliação em filosofia. Vamos dar as indicações sobre isso, mas o primeiro conselho prático, variem avaliações. Sempre, eternamente, prova bimestral é um trabalho ruim. Tem que variar.
Eu digo na Unicamp, quando eu implantei prova oral, eu digo assim, mas oral é ruim, vocês não fizeram direito, vê com o tio, oral é bom. Não fazer direito agora, oral é bom, vocês vão ver que é bom. Ouçam um tio que é experiente, então vamos para a prova oral. Na verdade, a prova oral ela é muito orgânica, porque você pode ir explorando socraticamente o que ele conhece, pedindo mais coisas. Não? Conhecer-se, tarefa ilustrada aqui pela imagem do Rodin, ou seja, conhecer-se é fundamental. O professor tem que saber quem ele é para se sentir seguro na sala de aula. É o primeiro conselho da filosofia clássica, conhece-te a ti mesmo, e o Rodin representou na figura de Dante, pensador, na Porta do Inferno, a escultura dele, esse conhecer-se. Conhecer-se é o preço indispensável para estar na sala de aula, senão o aluno me destrói, porque não há nada mais ácido, cáustico e violento que o olhar de um adolescente. Nada no mundo supera isso. É um olhar destrutivo. Ele sabe que a sua meia está furada em 5 segundos. Não? Ele sabe. Eu dei uma aula uma vez e o elástico da cueca arrebentou. Não sei porquê, é meu tipo. Aula na FAP. E ela caiu, mas caiu presa no meio da calça. Mas eu dei aula inteira e seguro que um dia começasse a cair pela calça o elástico da cueca, né? E os alunos notaram, sem ver a cueca, eles notaram, porque o olhar do aluno é extraordinário, né? Extraordinário. Lembrem-se que Lúcifer era o mais inteligente dos anjos, né? É sempre a inteligência vem associada com a maldade. Eu vou fazer 2 coisas para encerrar. Um conselho repetitivo, quase autista. No início, no meio, no fim de tudo. Depois, novamente, mais uma vez, de novo, sempre. Aquilo que a gente chama em lógica de tautologia, repetição incessante, um argumento sem justificativa, paciência. Eu digo isso porque eu não sou paciente, é o meu defeito como professor. Modelo de paciência é um modelo que eu dei no Juventus da mãe mandando escovar os dentes 5 vezes por dia, durante 15 anos, e voltando. Se a mãe fosse uma pedagoga e não uma mãe, ela diria assim, eu já mandei várias vezes, não quis, não posso fazer nada, não posso violentar sua vontade individual. A mãe não pensa como pedagoga, ela pensa só no bem. Resultado, ela volta a dizer, você não escovou ainda? Não, já vou escovar. A criança vive no gerúndio, né? Tô indo escovar, vive no gerúndio. Ou seja, paciência, muita paciência. A paciência é indispensável. Quando nós perdemos, eu a perco com frequência, é um dos meus tantos defeitos. Respira, olha, pense em alguma coisa boa, né? Por exemplo, final da aula, pense em alguma coisa boa e tenta de novo. Perdeu a paciência, perdi centenas de vezes. Eu tenho respostas muito ácidas para perguntas ácidas dos alunos. E eu me arrependo. Entrei de óculos escuros ano passado na Unicamp com conjuntivite, né? E um aluno me lá do fundo assim, foi boa farra, professor, né? E eu respondo imediatamente, sua mãe não reclamou, meu filho. Isso é um erro, não se deve fazer isso. Não se deve fazer isso. Vejam o que é o erro que eu faço. Se eu consegui calar aquele aluno imediatamente, porque a turma inteira já tirou um sarro da cara dele. Porém, eu perdi aquele aluno para o processo de ensino-aprendizado. É um erro, foi um erro. Ele nunca mais abriu a boca até o fim do semestre. E até hoje cruza comigo pelos corredores da Unicamp e lembra que eu posso responder a ele com 10 megatons na mesma velocidade dele. Resultado, eu venci, mas eu matei a educação. Então foi um erro. Eu cometo isso com muita frequência. Às vezes eu consigo pedir desculpas, porque se eu respondo no tom do aluno, eu estou dizendo, você e eu temos o mesmo nível mental. Não? Ele me responde com agressividade 100% das vezes. Eu tenho que responder como adulto. É esse o desafio da paciência. Se eu respondo no mesmo nível e uso isso como argumento, eu comecei a perder o controle da sala. Então, paciência, eu digo isso para que todos nós repitamos como um mantra todos os dias. Paciência, paciência todos os dias. E ao final do dia de novo. E à noite, chá de cidreira, chá de laranjeira. E no dia seguinte, paciência de novo. Porque trabalhar com grupo é preciso de muita paciência. Só para encerrar, gente, e passarmos a parte interessante das questões de vocês, hoje seguiríamos o mesmo modelo das outras vezes, 3 pessoas em público e depois por escrito, sem problema algum. Eu quero de novo ilustrar com uma história que alguns já ouviram, inclusive em Enterro de Saber. Eu dei uma aula grande no Rio Grande do Sul para um grupo enorme de professoras de ensino fundamental e, aliás, o maior público que eu já tive na vida, num ginásio.
E ao final, uma professora do meu estado, em Santo Ângelo, levanta e diz com aquele sotaque do meu estado, diz, mas professor, eu faço tudo o que o senhor ensina, mesmo assim eles não me prestam atenção. Não, ele respondeu, e aí eu pensei e respondi a ela o que eu vou dizer a vocês. Nós somos profissionais da educação, nós pensamos por modelos. E o modelo maior da nossa cultura, mesmo que eu seja ateu, agnóstico, o modelo que existe na cultura, independente da minha posição, é o modelo de Jesus como professor. Como professor. Não vou entrar em nenhum mérito teológico, que não é o caso e nem é adequado. Jesus tinha uma turma de 12 alunos, escolhidos por ele. Eu tenho 40, 50, 60 ou 600 não escolhidos por mim. Ainda que amados todos profundamente por mim, mas não escolhidos por mim. Não. Jesus tinha 12 homens adultos que escolheram e deixaram tudo por ele. Ou seja, um aluno acima da média. Aula 24 horas por dia, imersão total no plano pedagógico de Jesus. 24 horas por dia. Parábolas, todas as que a gente chama de perícopes do Evangelho, parábolas, narrativas para quem acredita em milagres, dia e noite, workshops, treinamentos, capacitações, do início ao fim do dia. Os apóstolos vão com ele para o barco. Ninguém pensa, posso tomar um banho agora no Mar da Galileia? Posso usar o Mar da Galileia? Não, eles vão no barco, aprendem. Ele fala dia e noite sem parar, com milagres, exemplos e clareza. Dia e noite, convívio total. É um mestre com condições melhores do que as minhas. Eu tenho 2 aulas por semana, ou uma, com uma turma de 40, e logo se vou para outra turma de 40, que eu talvez só vejo dali a 15 dias porque teve feriado. Bem, 3 anos de curso seguidos, ninguém faz isso normalmente. Ao final do curso, celebração para o fim do curso. Reúne os alunos numa última ceia. Confraternização de fim de curso na pizzaria da cidade. Um dos alunos vai trair o professor naquela noite. Vai chegar na diretoria de ensino e dizer, ele não tem diploma. Vai entregar. A organizadora, o ATP-chefe do grupo, Pedro, disse que não, ficaria sempre ao lado do grupo. E Jesus disse, 3 vezes ATP, você vai me trair 3 vezes. E ali termina a ceia, Jesus leva os 3 melhores alunos para o monte. E ali diz assim, fiquem cuidando, eles dormem durante a aula. A aula em que o professor estava suando sangue. Eles dormem durante a aula. Como os nossos alunos dormem, a gente nem chega ao ponto da hemossudorese, nem chega ao ponto de suar sangue. Muito bem. Termina, o professor é preso nas mãos de um aluno, e os alunos o que fazem? Fogem todos. Um tem um gesto de skinhead, vai lá, corta a orelha, mas ainda é recriminado pelo médico. O professor é preso, espancado nos porões da ditadura, é crucificado. Que aluno acompanhou? O mais bobinho, João, o novinho. O que está acontecendo? Foi até o curso, acompanhou o professor, mas não fez nada. A mãe foi junto, porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe, estava lá junto. Pelo menos o professor pode dizer ao aluno, né? Leva minha mãe para casa, que a coisa aqui me pegaram para Cristo, né? Porque não adianta, a coisa aqui está ruim. Levou a mãe para casa. Para quem acredita, isso não é absolutamente secundário hoje, o professor voltou, depois da cenografia, voltou para dar um novo curso para aqueles alunos que nada tinham entendido. Um deles tinha se matado, o que levou a diretoria a prestar atenção naquela turma. Tem gente se matando por causa das aulas do professor. Um aluno se enforcou. Um deles se matou. Mais 40 dias de feedback, estudos, volta tudo. Dizem que o único milagre que Jesus não fez de novo foi andar sobre o mar, porque ele afundava, o pé estava furado, né? Ele afundava, não conseguia ir adiante. 40 dias de milagres. 40 dias nas férias de capacitação, dia e noite. Mais milagres. Final do curso, ele leva para o encerramento. E aí, Pedro, o melhor aluno, o líder, o fundador, pergunta a ele, Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, não entendeu nada. Não entendeu uma palavra do que ouviu. Ou seja, chegamos ao final e o melhor aluno tem desempenho 0. Média de aprovação, considerando João como aluno que acompanhou, dá uns 12%, né? Alguma coisa assim. Ou seja, o curso foi para cá. O professor abriu mão, cansou, trocou de escola, pegou a atribuição de disciplina no céu, subiu depois e mandou anjos ainda para dar instruções finais. E o que fizeram os alunos?
anjos, Jesus, professor subindo, foram se esconder e não seguiram. E aí Jesus teve que mandar um módulo autoinstrucional, que é o Espírito Santo, e finalmente, com um método absolutamente anabólico, né? Mandou um método, aí os discípulos tiveram a reação bovina, aí entenderam pela primeira vez o que estava se passando. E eu disse a professora, professor, se Jesus teve esse resultado, a senhora quer ser mais do que ele? Ninguém pode ser mais, né? O que nós podemos fazer? Dar bem a nossa aula. É um dever político e é um dever moral e profissional. Dar bem a nossa aula. Dando bem a nossa aula, talvez atingir uma turma de 40, 2 a 3 alunos. Talvez, otimistamente. E talvez atingir outros em outros anos, como diz o Rubem Alves, plantamos carvalhos e não eucaliptos ou bambus. Talvez atingir em outro ano alguém que entenda a minha aula dali a alguns anos. Dei bem a minha aula, fiz tudo o que eu podia fazer. Atingi 2 alunos, eu consegui o que eu podia. O resto, gente, pertence à consciência do mundo. A gente transforma a nossa aula, não transforma o planeta todo naquele minuto milagrosamente. Só podemos fazer uma coisa, que vocês estão se esforçando por fazer, ou estarem nessa capacitação. Da melhor maneira possível, a minha aula, da forma mais competente e mais dedicada. Se a direção não gosta, os pais não gostam, se a sociedade é diferente, eu só presto contas da minha consciência. Só isso. Então, não pensem que o fracasso inicial, afinal, esse professor fracassado hoje tem uma das escolas mais importantes do mundo, em termos de número de alunos, mais de 1 bilhão de matrículas na escola do cristianismo. Começou com 3, né? Perdeu 1 ainda na trajetória e hoje tem uma empresa internacional com escolas em todo o mundo. Nós não podemos ser muito mais do que Jesus, mas podemos tentar fazer mesmo. Por enquanto é só, agradeço a atenção de vocês. Professor, qual seria a solução mais viável para alunos superdotados? Tenho vários na escola pública. Qual seria a solução mais ética, sem potencializar, sem correr o risco, né, de fazer uma socialização? Como seria da escola pública nessa realidade? Como lidar com alunos superdotados? Você diz naturalmente no sentido intelectual, né? Naturalmente. Você sabe que existe, Nelson, existe uma divisão dos pedagogos a respeito. O país que mais pensa essa questão é Israel, que tem um estudo mais avançado sobre alunos superdotados e faz uma divisão deles em sala. A experiência que eu tive acompanhando, por vários motivos, o colégio onde mais se trabalha isso em São Paulo, que é o Bandeirantes, a divisão de alunos em turmas por desempenho, onde todo superdotado ou todo aluno de rendimento acima da média fique numa turma e aí vão ficando em outras, eu acho que estimula muito a competitividade e é muito ruim. O grande desafio é integrar os polos numa aula, o aluno muito bom e o aluno muito ruim, porque ambos atrapalham a aula. O aluno muito lento, que eu chamo de escargot, aquele que anda lentamente, caramuginho, e o aluno muito dotado intelectualmente, são 2 alunos problemáticos. Então é um desafio. Israel opta, tal como o Bandeirantes de São Paulo, em separar esses alunos em turmas. A escola europeia em geral opta por integrá-los à turma. Aliás, hoje os pedagogos acham que até os alunos com síndrome de Down devem estar numa sala regular. Aí vocês vão dizer, bom, tenho vários, né? Não, mas formalmente síndrome de Down, formalmente um defeito no 23º cromossomo, né? Formalmente. Ou seja, a minha opinião é que deveriam ser integrados na aula. Eles podem ajudar, colaborar na aula. Normalmente eles atrapalham muito. Eles atrapalham. Eu não sei se no estado de São Paulo existe na secretaria um estudo sobre o aluno brilhante em particular. Agora, incentivá-los a ler mais, dar mais para ele fazer, dar mais tarefas para ele, para que ele tenha um ritmo melhor, acho isso muito bom. Eu discordo, sem ter um estudo denso, da postura que se emprega hoje, separar em turmas à parte, porque eu acho que excita muito a competitividade entre eles. Mas é muito bom, professor, sua pergunta é importante por isso, que tem a sensibilidade do olhar. Então, notando um aluno
O professor tem que saber, tem que dominar, tem que ler texto de pedagogia para dominar o que é um aluno com dislexia, o que é um aluno com dislalia, o que é um aluno, por exemplo, superdotado, o que é um aluno com rendimento insuficiente, que pode ser um problema orgânico ou uma característica orgânica também, que pode ser tratado por um fonoaudiólogo, por um técnico da área. Normalmente chamamos de aluno burro ou limitado, e às vezes ele tem dislexia. Ele não aprende ortografia, ele erra, troca o R pelo L. Isso é tipicamente problema de disléxico. E eu tenho que ter o olhar para isso. Uma questão do professor José Francisco. Na verdade, eu gostaria de fazer então 2 questões ao professor Leandro. Primeiro, que você me auxiliasse quando o aluno me pergunta ou me pede para dar na aula de hoje nada. Professor, não vamos fazer nada hoje? Tenho dificuldade então de ajudar o meu aluno a fazer essa difícil tarefa. E a segunda pergunta é sobre os professores do futuro. Deverão ser todos psicopedagogos? Também perguntam muito a mim, aula relax, aula de nada, né? Eu já disse isso, vamos brincar de mortinho hoje, né? Todo mundo, aula zen. É função do aluno estabelecer alguma dessas coisas. É nossa função tentar mudar isso. Há uma função específica, e eu me irrito muito quando o aluno vem me procurar para dizer: a gente pode matar a aula? Eu digo: ele faça uma rebelião, mas não pergunte ao carcereiro. Não chega ao carcereiro e a gente pode fugir do presídio, né? Façam isso, just do it, só façam isso. Então, eu acho que nós temos que, com muita tranquilidade, dizer a ele da importância desse espaço, que a aula vai ser boa. Ou se ele disser: quero nada, então vamos estudar o niilismo na filosofia, né? Vamos pensar no nada, o niilismo russo em oposição ao niilismo alemão nietzschiano, ou seja, vou usar isso para integrar a aula. Agora, nunca, gente, o aluno nunca pode perceber, mesmo que isso seja verdade, que eu também estou com vontade de fazer nada. Aí eu matei a educação, eu matei por completo essa educação. Então tenham um cuidado a esse respeito. E a segunda questão, desculpem, era relativa... Professor do futuro. Me diziam na década de 70 que os computadores iam substituir todos os professores. Não? Parece que isso não vai ser tão rápido. Não? O convívio na sala de aula, ele continua sendo indispensável. A sala de aula tem uma função de socialização. Todo profissional que trabalha com público, todo ele, desde um atendente de loja a um professor, tem que ter um certo domínio de psicologia. Porque trabalhar com o público é muito difícil. O grande público é muito difícil. Quando o Sartre diz numa peça, Entre Quatro Paredes, que o inferno são os outros, ele esqueceu de comentar que nós também somos o inferno dos outros. Não? Ou seja, o inferno é, de fato, a convivência, e a psicologia deve nos ajudar a tentar identificar por que eu sinto isso com tal pessoa, por que me irrita tal tipo de aluno. Não o professor do futuro, o professor do presente é um psicopedagogo. Bons professores são pessoas com estabilidade emocional. Ninguém pode entrar numa sala de aula sem estabilidade emocional. Eu dei uma capacitação numa cidade que eu não vou identificar, e uma professora, eu dizia como é importante botar o aluno para cima, incentivá-lo, e ela me dizia amargamente: eu digo para eles, o sistema capitalista nunca vai permitir que vocês vençam, vocês vão ser pobres pro resto da vida. E eu pensei: nossa, que falta faz para algumas professoras, né, nesse caso, que falta faz para ser simpático uma vida afetiva, né? Que falta faz uma companhia, né, quente no inverno. Como deve ser difícil enfrentar uma sala sendo infeliz. Quem é infeliz na sala de aula é o pior lugar para ser infeliz, porque o aluno reforça essa infelicidade em nós. Então, não é o professor do futuro. Se vocês dão aula e conseguem sobreviver a um bimestre, a um semestre, a um ano, 2 anos, vocês são psicopedagogos. Vocês têm esse conhecimento. Quanto mais vocês lerem sobre psicologia da educação, psicologia formativa e sobre pedagogia, mais vocês aumentam a possibilidade teórica de enfrentar a sala de aula. O professor de filosofia tem que ler pedagogia, não apenas pedagogos. É fundamental ler didática, pedagogia. Professora Mirella. Bom dia. Bom dia. São 2 perguntas. Por favor. Eu enfrento problemas com alunos que têm dificuldade para aprendizagem e tenho alunos que são
dotados, né? Só que quando eu faço trabalhos e misturo os alunos, há uma rejeição dos mais inteligentes, ou que aprendem melhor, pelos menos têm dificuldade. Então a pergunta é, o que fazer para que esses alunos sejam aceitos pelos colegas? E uma outra pergunta, já tenho notado em várias escolas que os professores não têm uma formação suficiente para reconhecer um disléxico. Muitas vezes o professor pergunta, o que é isso? Você reconhece que o aluno é disléxico, que ele precisa de um tratamento, que ele tem que ser encaminhado, mas você tem uma resistência pelos colegas. Então, como lidar com esse problema perante o colega? Eu acho que, eu já disse várias vezes, né? Deus inventou a educação e o demônio inventou o colega. Né? É uma vingança do demônio contra a santidade da educação. O professor precisa aprender tecnicamente, profissionalmente, exatamente como foi dito, a reconhecer alguns problemas físicos e psíquicos clássicos na sala de aula. Para isso, hoje a internet ajuda. Se vocês puserem um sistema de busca dislexia, vocês vão descobrir em poucas páginas alguns sintomas muito claros e muito evidentes do que é a dislexia. E estudando, vocês vão poder dizer a um aluno disléxico, olha, Tom Cruise é disléxico e é o astro melhor pago de Hollywood. Ou seja, o disléxico não é um impedimento para a vida profissional, é apenas um tema a ser tratado, como a epilepsia, com controle, com medicamento, você deixa de tê-la como problema. A sala de aula é um espelho da sociedade. A sociedade oprime quem é mais lento, a sociedade oprime quem é mais pobre, a sala de aula também. A primeira função do professor, e o único conselho que eu posso dar, não reforçar o preconceito social, porque nós reforçamos com piadinhas sobre os lentos. Alguém disse, alguém termina de copiar junto com a gente sempre, né? Eu acabei de copiar, já terminei, professor, né? O que eu faço? Aí vem a resposta à boca, mas não se dá. E o outro leva 1 hora para botar o nome, e aí nós reforçamos. O seu lento, né? Ou então tem mata-borrão entre as sinapses neuroniais, né? Não transmite a informação. Nós não podemos reforçar preconceito social. Nós não podemos. Nós precisamos tentar fazer a sala de aula esse exercício, que é difícil para os alunos e para nós. Porque no conceito de classe, vocês sabem que a gente destrói a ética falando da vida pessoal de alunos, dizendo, fulana foi reprovada, mas também olha a mãe, né? Olha a mãe que ela tem, pai ela nem imagina, ou seja, nós reproduzimos todos os preconceitos sociais. Eu recomendaria que a gente tentasse não fazê-lo. Na medida do possível, tentasse fazer a sala de aula um espaço de cidadania mais ativo, mais igualitário e mais isonômico, todas as pessoas iguais. E demonstrar que as pessoas são diferentes. O Rubem Alves usa um exemplo que eu gosto muito. Ele diz que as escolas concentram 3 disciplinas, natação, voo e corrida. As escolas dos animais. Natação, voo e corrida. Acontece que o elefante não voa, então ele é decidido como um mau aluno. O leão tem dificuldade para nadar, ele tem notas baixas. Apenas o ganso foi aprovado, porque nada mais ou menos, voa mais ou menos e corre mais ou menos. Então ele é um aluno exemplar. O ganso atingiu todos os objetivos da escola. Nós temos na sala leões, elefantes, gansos, patos, cisnes, amebas. Também temos toda a fauna animal. Eu é que tenho que tentar estabelecer e não ser preconceituoso. Isso é muito importante para nós. A fala do professor ajuda a criar o preconceito na sala de aula. Só para dar um exemplo recente, uma aluna processou um professor, se vocês viram no jornal semana passada, porque ela tinha um gravador para gravar a aula, foi ao banheiro, quando ela saiu, o professor a chamou de gorda e riu diante dos alunos. Quando ela voltou e escutou a gravação, ela processou o professor, e com toda razão, porque esse professor não tem equilíbrio psicológico para estar na sala de aula. Então, ele não tem. Nós não podemos ridicularizar um aluno, é um erro. E se eu cometo, eu tenho que pedir desculpas e mostrar que eu também erro. Eu também sou um professor e um ser humano que é. É muito importante não reforçar preconceitos sociais na sala de aula. E eles existem. Temos que desarmar essa bomba relógio dentro da sala de aula também. Mais alguma questão?
Agradeço então, convido vocês para o café e daqui a 20 Pedro, minutos pode terminar, eu tenho só um recado aqui. nós temos uma nova palestra. Obrigado. Eu tenho um recado aqui, um aviso.